Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje, do final de semana, vamos meditar um pouco sobre cristãos perseguidos. Olá, você sabia que nós brasileiros, cristãos brasileiros, somos um povo privilegiado? E que, como nós, outras nações da Terra, como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, França e outros países, Portugal, têm a mesma liberdade, o mesmo privilégio? Que privilégio é esse? Nós somos cristãos que temos liberdade religiosa garantida por lei. Nós podemos carregar as nossas Bíblias para onde quisermos, podemos comprá-la, podemos ler, podemos estudá-la, nós podemos ir aos cultos, às reuniões, cantar louvores, adorar o Senhor, gritar, pular se necessário for. Nós temos a liberdade de testemunhar a nossa fé com as pessoas que estão em nossa volta, tudo isso sem ser perseguido, tudo isso sem perder os nossos direitos, não é verdade? Mas você sabia que tem outros países que não são assim? Quando eu fui missionário na Coreia do Sul, muitas vezes eu fui na fronteira com a Coreia do Norte. E a gente usava binóculos para poder observar a Coreia do Norte a partir da Coreia do Sul. E quantas vezes eu olhava para aquele lugar e eu sabia que ali havia irmãos e irmãs presos, irmãos e irmãs que foram mortos, torturados, trabalhando em campos de trabalhos forçados, sem seus direitos humanos, passando fome, sem tratados pior do que animais por causa da sua fé. Pessoas que não podem e não têm Bíblias, que não podem ler a palavra de Deus, que não podem congregar, um país que não tem uma igreja, né? Mas que, segundo a estimativa, tem 400 mil cristãos, e desses 400 mil cristãos, parece que 50 mil estão presos, né? Estão sendo torturados, estão sofrendo em campos de concentração, porque são prisões de trabalho forçado. Isso sofre o coração da gente. Mas você sabia que a palavra de Deus fala que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição? Você sabia que o Brasil quase se tornava uma Coreia do Norte? Você sabia que a ideologia que domina a Coreia do Norte desde a década de 60 é a ideologia lenista, é o comunismo de Lenin, da Rússia? Você sabia disso? Você sabia que o Brasil quase se tornava um país assim, sem liberdade religiosa? Durante muitos anos, vários governantes trabalharam para nos tornar um país sem fé e tirar de nós a liberdade religiosa e sermos como Coreia do Norte, como China e como a Rússia é hoje. E como tantos outros países islâmicos espalhados no mundo são. Então, meu irmão, minha irmã, o que fazer numa situação dessa? Eu aprendi uma coisa: às vezes, por nascermos em um país livre, vivermos em um país livre, nós não sabemos valorizar a nossa liberdade. Eu estava vendo o testemunho de um jovem cristão, uma mulher cristã, aliás, que perdeu seu marido e seus filhos para o campo de trabalho forçado, e eles foram mortos simplesmente porque ela copiou alguns versículos bíblicos, e ela lia esses versículos diariamente escondida, e a polícia secreta chega em sua casa e descobre que ela tem esse versículo, e por causa disso ela viu seus filhos morrerem, ela viu seu esposo morrer, e ela mesma foi parar num campo também de trabalho forçado. Então, por eles não terem a liberdade de ler a Bíblia,
quando copiam um versículo da Bíblia, são presos e mortos. E nós temos a Bíblia. Quantas vezes lemos a Bíblia por dia? Eles não têm como ir para culto. Eu vi um vídeo em que eles se reúnem escondidos dentro das cavernas, e ali eles cantam bem baixinho, sem luz, tudo no escuro, para não ser visto, porque até mesmo os pais denunciam, os filhos denunciam, o cônjuge denuncia, todo mundo denuncia. E ali eles cantando baixinho louvores a Deus, enquanto nós temos essa liberdade de estar nos cultos. E muitos de nós não vamos, não estamos nem aí, não fazemos uso livre da nossa liberdade para estarmos cultuando a Deus. Então, meu irmão, esse vídeo começa uma série de outros vídeos em que eu estarei falando sobre a igreja perseguida. Veja a partir de agora o vídeo sobre a Coreia do Norte, esse país da Ásia que tem sido, no ranking das igrejas perseguidas, o número 1. E que você tenha, como eu também tenho, motivos para orar pelos nossos irmãos, motivos para lembrar dos nossos irmãos que estão presos e perseguidos por causa da fé que eles têm em Cristo Jesus. Fome, fuga e prisão. Essas são algumas das dificuldades que os cristãos perseguidos norte-coreanos enfrentam diariamente. Quando eu era jovem, achava que Deus era muito assustador. A primeira vez que vi uma igreja na Coreia do Norte foi em 1965. Em áreas perto da minha casa, haviam igrejas que foram destruídas. Construíram escolas no local. O cristianismo não era conhecido na Coreia do Norte, e a única realidade apresentada para a sociedade norte-coreana era e ainda é a ideologia de adoração ao seu líder supremo. Na Coreia do Norte, todo mundo é submetido a uma lavagem cerebral para ser vigilante um do outro, até mesmo do cônjuge ou dos próprios filhos. Os norte-coreanos são aconselhados a denunciar qualquer um que fale sobre coisas que não são ensinadas pelo governo. Em 1907, um reavivamento de arrependimento brilhou em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. 3.000 casas de adoração, 700 pastores e 300.000 cristãos floresceram apenas na cidade. Foi tão grande que Pyongyang se tornou conhecida como a Jerusalém do Oriente. 3 anos depois, o Japão invadiu e a perseguição dos cristãos foi brutal. Multidões foram mártires por causa de sua fé. E ao fim da Segunda Guerra Mundial, Kim Il-sung tornou-se o líder da Coreia do Norte. E o comunismo começou a sacudir a nação. Os cidadãos não eram mais livres para pensar, dizer ou fazer o que quisessem. A religião foi banida. Milhares de cristãos foram assassinados. E um êxodo de crentes fugiu para a Coreia do Sul. Em 1960, não havia casas de adoração na Coreia do Norte. E 3 gerações depois, Kim Jong-un está agora no poder. E os norte-coreanos continuam a ser um dos povos mais oprimidos do mundo. Até hoje, a população de 25 milhões é ensinada de que não há outros deuses, além da família Kim. É lei adorar e se curvar diante das estátuas deles na capital. O retrato dos Kim deve estar pendurado em todas as casas. E ser agradecido pelo amor e generosidade deles, mesmo que 40% da população esteja mal nutrida. Os cidadãos sofrem lavagem cerebral com mentiras e propaganda contra a fé cristã. No jardim de infância é ensinado que os missionários são espiões que marcam as crianças com ferro quente. Os livros de história ensinam que os soldados que invadiram a Coreia eram, na verdade, missionários americanos.
Em 1992, o evangelista Billy Graham visitou a Coreia do Norte e depois a mídia norte-coreana noticiou que Billy Graham afirmara que Kim era Deus e que ele era tão perfeito nas suas ideias que a Coreia do Norte não precisava de uma Bíblia. Há execuções públicas. Alguns transgressores da lei são fuzilados na cabeça. O crime deles? Amar a Jesus. É ilegal ter uma Bíblia. Um crime possuir escritos à mão. E se você for pego falando, cantando ou lendo sobre Jesus, você será preso, torturado, estuprado, esfomeado, trabalhará até a morte, e a sua família será punida pelos seus crimes. Apesar dos perigos, há 400 mil cristãos da Coreia do Norte, dos quais 70 mil estão na prisão, em campos de concentração modernos. Muitos norte-coreanos escapam do país fortemente armado, mas se arriscam serem traficados, aliciados ou pegos pela polícia chinesa e deportados de volta para serem brutalmente punidos. Escapar da Coreia do Norte é como escapar de um outro mundo. E muitos refugiados lutam para sobreviver. A taxa de suicídio de refugiados norte-coreanos triplicou, porque o trauma e a discriminação é demais. Nos dias da Bíblia, Jesus viu a queda de Jerusalém e ele chorou. Ele vê Pyongyang, a Jerusalém da Coreia do Norte, e chora. E o que você vai fazer? Pai, em nome de Jesus, nós não te pedimos que nos livre da perseguição, mas te pedimos para que o Senhor nos ajude a se importar com o corpo de Cristo espalhado nas nações, que o Senhor nos ajude a saber lidar com a nossa liberdade, que nós possamos valorizar o que temos, Pai, amar o que temos, fazer bom uso do que temos, para a glória do teu santo nome. Oramos pelos irmãos que estão na Coreia do Norte, que sofrem, que o Senhor dê a eles consolo, que o Senhor venha fortalecê-los. Como também oramos, Pai, para que o Senhor venha derrubar todo governo contrário ao Senhor e que o Senhor venha estabelecer governo justo naquela nação, que possa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, Deus abençoe você até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.